Horas mais 53 minutos, hora da gente bater papo, cumprimentar, entender um pouquinho os avanços da medicina na área urológica. Está aqui comigo sempre ao nosso convite, aceitando inclusive, viu? Obrigada, Márcio de Carvalho. Cristina, estou sempre à disposição. Sei o quanto é duro esse horário, né, gente? Porque é um horarinho que eles poderiam estar almoçando, ou tem consultório, muitos deles, e eu sei que é apertado para vocês. Mas é tão importante esse bate-papo, esclarece tanto, ajuda as pessoas, né? Sem dúvida, é informação, né, Cristina? É uma prestação nada mais de é serviço. do que você informar. A informação é importante. Quanto mais informado as pessoas se sentem, né, melhor eles convivem, né? Eles convivem, eles lidam melhor com as doenças, conseguem superar as doenças. Muitas doenças estão associadas com problemas emocionais, muitas, pode dizer muitas mesmo. Então, e em todas as áreas, viu, doutor? Porque na gastro, né, grande parte dos problemas aí de mau funcionamento do intestino, né, o próprio estômago, é de questão emocional. Ginecologicamente falando também, como tem interferência. Exato, e a nossa missão é essa, a nossa missão também é informar. A missão do profissional, do médico, da mesma forma que ele tenta tratar seus pacientes, que ele busca cura ou perto dela, ele também tem que informar. O paciente bem informado, ele lida melhor com a situação, a gente consegue resolver muitas situações apenas em uma consulta. Mas é engraçado porque o homem, pelo menos na questão psicológica, influenciando a parte sexual do homem, a gente sempre teve a visão, e o homem também, ele acredita nisso, que ele é mais forte, mais poderoso no sentido de não se deixar abater pelas emoções. E elas interferem, né, muito nesse homem que se acha tão forte, a ponto de fazer o cara perder a potência, doutor? Acredito que sim. Existe uma estabilidade muito grande, né, Cristina? Quando nós lidamos com as nossas intimidades, quando nós falamos de intimidades, isso cria um certo vácuo no homem, né? Então, quando ele se apresenta numa situação como essa, ele se sente fragilizado, inseguro, né? E é aí que vem o papel da mulher para tentar trazer, conversar e poder entender essa situação e junto combater, né? De 0 a 100, qual a importância do sexo na cabeça do homem e qual a importância do sexo assim na cabeça do homem, na tua opinião? De verdade, de verdade. Olha, o homem dá muito valor, chega a 90%. Né? Uau, tudo isso? O homem ele interpreta essa sensação, a sexualidade dele como parte da vida dele, ou seja, e é parte, é como eu digo, é fisiológico, é como ter fome, é como ter sede, e ele interpreta isso na risca. A mulher é diferente, a mulher, não que ela não tenha isso, que não chegue a esses índices que a gente pode estar presumindo aqui, mas a mulher, ela necessita mais daquele, vamos dizer, do aporte de carinho, do relacionamento, ela se importa muito. Se ela brigou com o marido hoje, ela não vai conseguir à noite ter uma relação. O homem já é diferente, se ele brigou, o sexo é diferente, é muito visual, Parece que o né? cio existe, nessa questão bem animal, existe só para o homem. Existe para os dois, né? Mas é muito variável. Mas é mais explícito no homem. Pode ser que sim, talvez né? seja essa palavra, seja mais explícito no homem. Mas os dois têm esse sentimento, né? No homem, talvez isso já aperte um pouquinho mais, né? O homem tem dá muita importância para essa situação. Até, às vezes, a gente estava conversando, né? Que em determinadas situações, quando a pessoa submete uma cirurgia de câncer de próstata, por exemplo, no pós-operatório, às vezes ele se sente mais assim, mais magoado, não pelo câncer que ele conseguiu, ou que adquiriu, que foi resolvido, ele não se sente feliz por isso, ele se sente infeliz, que muitas vezes está comprometido a vida sexual dele. Ele salvou a vida, né, porque retirou o câncer, tratou o câncer, mas ele está infeliz e reclama. Ele reclama, doutor, fiz o tratamento, tudo, mas agora fiquei impotente. Será que eu precisava operar? Será que foi certo? Estou meio arrependido. Existe um arrependimento, às vezes, da pessoa em relação a isso, porque comprometeu a vida sexual. Você veja até que ponto o psiquismo chega, né? Mas a mensagem que a gente deixa é que a pessoa tem que levar isso de uma forma positiva e conseguir superar isso. Positivo no sentido que existe tratamento. Tem indicação, por exemplo, um homem que faz cirurgia de próstata e aconteceu de algum problema, acometer a inervação do pênis, e aí de colocar uma prótese peniana e ele vai funcionar direitinho ou não? Consegue, Cristina. Veja bem, essa cirurgia que se faz de próstata é uma cirurgia que leva, independente da abordagem, se é feito cortando, laparoscópica, por robô, sempre ela vai ter o mesmo objetivo, ou seja, ela vai tirar a glândula. É a retirada da glândula que causa problema, né? Então, isso
vai acarretar algum tipo de problema no pós-operatório, ele não vai ter a mesma ereção que ele tinha antes. E mesmo o câncer inicial da próstata, ele vai ter algum tipo de problema? Que faz. Existem, lógico, determinadas situações, por exemplo, idade importa muito, uma pessoa abaixo de 60 anos tem menor chance de ficar eternamente, ou seja, impotente, né? Agora, aquele paciente que já tinha problemas antes da cirurgia, que tinha outras doenças, diabetes, colesterol alto, vida sedentária, obesidade, ou seja, que já tinha comorbidades ou que já tinha problemas sexuais antes, logicamente, depois da cirurgia, fatalmente ele vai ficar com outro tipo de problema, né? Ou seja, ele vai persistir mais o problema, vai aumentar. Tá certo. Agora, por falar em comprometer, existem alguns remédios que podem estar comprometendo a vida sexual do homem e ele, por desinformação, né, às vezes está aí leigo no assunto, não assistiu o nosso programa ainda, que a gente já comentou sobre isso em alguns programas aqui, mas de fato existe, que pode interferir lá, na questão masculina. O mesmo remédio que nos ajuda, muitas vezes atrapalha a nossa vida sexual, né? Isso existe. Quais seriam Vamos dizer eles? assim, 1/4 dos casos de disfunção sexual, disfunção erétil, mais especificamente, cursam com... tem associado ao uso de medicamentos, especialmente remédios para pressão, né? Vamos dizer assim, os chamados beta-bloqueadores, aqueles que terminam com ol, propanolol, atenolol, são os maiores vilões. Que acaba interferindo mesmo. Diuréticos também interferem, alguns tipos de diuréticos, remédios mais antigos, os diuréticos mais antigos, e vão interferir diretamente no desempenho sexual, né? Antidepressivos, né? Os antidepressivos têm a característica de, vamos dizer, retardar toda a resposta sexual. Retarda a ejaculação, retarda o desejo, diminui o desejo, diminui a capacidade dele ter uma ereção plena. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com os remédios. Mas uma mensagem que eu deixo para as pessoas é nunca pararem o remédio. Ou seja, converse com o seu médico, o médico às vezes pode orientar, trocar esse remédio, nunca pare. Agora, se o médico falar, olha, o doutor que se vire, eu vou ter que usar esse remédio, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que nos virar, eu vou ter que me virar e vou tentar equilibrar essa balança, ou seja, vou fazer algum tratamento para tentar compensar essa falta, né? Falando em remédio, a gente sabe que muitos jovens acabam se utilizando de remédios para dar aquela turbinadinha na relação. O que você, como urologista, tem para dizer? Eu acho isso... É um cara que vai, daqui a pouco, estar dependente desse medicamento? Cristina, você falou tudo, é um caos isso. Eu acho muito ruim a pessoa usar medicamento de maneira recreativa. Eu vou usar para fazer isso aqui. Se a pessoa está usando é porque ele tem problema. Ou seja, ele não vai usar, ele está usando aquilo porque ele está inseguro, ele não está confiante na ereção dele. Então isso não é uma boa. Acontece que ele vai poder, de repente, ficar totalmente preso a esse remédio, escravo desse remédio com tempo, né? Ele está tomando o remédio, ele não sabe por que ele está tomando, quais são os efeitos colaterais, o que pode isso repercutir no futuro para ele, e de repente se esse remédio não começa mais a funcionar, isso acontece frequentemente, né? Ele começa a usar o remédio e de repente ele uso lá 1/4 do remédio, eu corto lá, doutor, depois uso meio, passei a usar meio, passei a usar um inteiro, o inteiro não está funcionando mais, ele vai, vamos dizer assim, a cabeça vai pirando, então nesse momento ele começa... Uma dependência emocional. Causa uma dependência emocional que pode se tornar até física depois. Ele pode começar a não ter mais relações, não conseguir mais ter ereção, ficar totalmente preso, né, ao remédio e às vezes nem o remédio funciona mais. Sexo para homem e mulher tem diferente importância, né? A gente começou falando sobre isso. Agora, uma mulher ficar sem sexo, eu conversando com amigas e a gente fala sobre isso mesmo, ela não vai ter problemas tão sérios ou problemas escancarados assim por ficar sem fazer sexo. Para o homem isso é diferente, o homem tem problema, porque a gente ouve alguns relatos que eles sentem dor na região escrotal. Se isso é verdade, o porquê disso também, né? O homem, veja bem, ele, a partir do momento que ele fica muito tempo sem ter relação, vamos dizer, ele perde o ritmo. Isso é muito frequente. Falta de treino faz isso, né? Falta de treino. Ele fica, ou seja, ele precisa desse treino dele. Então a masturbação às vezes não supera isso, né? Então não é por masturbação que ele vai conseguir atingir essa superação e conseguir. Então o sexo é treino. Quanto mais se faz, melhor fica. Quanto menos faz, menos treinado ele vai ficar. Ou seja, quando ele fica aí tempo sem ter uma relação, a próxima relação vai causar uma certa insegurança, dependendo da situação, dependendo do psiquismo de cada indivíduo, né? Então é interessante mostrar que... E a questão da dor, tem alguma relação tem também. mesmo? Se uma pessoa que fica, mesmo jovem, é muito comum isso no adolescente, que se excita muito, ele está muito excitado e não ejacula.
Então, não ejacula, vamos dizer que o testículo fica congestionado. Então, ele sente aquela dor escrotal, né? E há uma renovação a cada 72 horas dos espermatozoides, doutor? Sim, acontece a renovação. Ele vai produzindo mais, dia a dia vai havendo uma renovação. O ciclo todo demora até 72 dias, né? Então, começa-se a haver uma progressão disso. Eu tenho uma dúvida aqui, eu não sei se você pode me ajudar. A gente sabe que essa renovação masculina, né, dos espermatozoides, a cada 3 dias ocorre. Na mulher, não, ela nasce com uma quantidade de óvulos e se ela tiver filho, como eu tive, aos 40 anos, né, que eu tive a minha filha Rebeca, o meu óvulo que fecundou, o espermatozoide que fecundou o meu óvulo, ele tinha 40 anos, o meu óvulo, né? A minha pergunta é, filhos nascerem com problemas, o homem mais velho tem essa renovação e não interfere? Ou só a mulher que daí vai ficar com essa carga genética e responsabilidade? Essa pergunta é interessante. Inclusive, existe essa preocupação. No último congresso, agora em maio, em San Diego, no Congresso Americano de Urologia, foi algumas discussões em relação a esse assunto, Cristina. Existe essa possibilidade do espermatozoide também envelhecer, mas não está muito associado com alguma doença específica. Já se falaram em esquizofrenia, alguma coisa nesse sentido. Mas não existe nada comprovado, vamos dizer assim... Cientificamente, não. Não existe nada assim de concreto. Existe apenas estudos que podem dizer isso, mas cada vez mais o homem está tendo filhos com mais idade, né? E nós não estamos vendo essas repercussões acontecerem, né? Ao contrário do mosquitinho, né? O mosquitinho lá faz estrago, né? Nas gestações. Agora, doutor Márcio, existe algum segredo, por exemplo, para se curar da ejaculação precoce, que é um outro problema que muito inferniza a vida do homem? Mais no jovem ou mais no homem mais maduro? Já trabalhos mostraram que não existe uma idade específica a isso. A gente sempre acreditou que fosse mais no jovem, né? Mas isso é igual. Existem pessoas que, mesmo acima dos 40 anos, 50 anos, têm também. E o conselho que eu dou para todos é que se trate, né? A melhor maneira é tratar, não fuja dessas condições. O homem, quando tem ejaculação precoce, ele banaliza muito essa situação, ele deixa de se tratar. Ele acha, isso aqui é momentâneo, mas atrapalha a relação, abrevia... O orgasmo dele é menor com a ejaculação? Abrevia até essa sensação de orgasmo dele, porque ele não consegue ter a mesma sensação. O mesmo gosto. O mesmo gosto, vamos dizer, né? Então, acontece mesmo, então abrevia. Inclusive, a parceira vai sofrer também, né? Então, a pessoa tem que tomar... vai perder, né? Porque ela vai ficar chupando o dedo. Abrevia a relação, ele não consegue ter as mesmas sensações que ele teria. Depois que ele começa, é interessante, Cristina, depois que a gente começa a tratar, ele começa a perceber as sensações que muitas vezes ele não tinha, que ele conseguia segurar mais. Ele fala, puxa, como eu perdi tempo, como é bom hoje poder sentir, poder ter mais sensação em relação ao sexo. E a ejaculação precoce, ela também pode ser a precursora de problemas piores no futuro? Pode, ela pode, por exemplo, a ejaculação precoce pode um dia se tornar uma disfunção erétil, ele pode ficar impotente, porque ele começa a ter uma relação muito curta, então a ereção às vezes não dá tempo para ele ter uma ereção plena, ele tem uma ereção às vezes parcial, porque ele já consegue ter a penetração e no momento que dá a penetração ele já está quase ejaculando, menos de 1 minuto ele ejacula, né? Então nessas circunstâncias ele tem que fazer o tratamento, ele não pode fugir disso, né? Quando a gente está sentindo algo gostoso, né? Saboreando, quanto mais tempo a gente puder ficar com esse sabor, é melhor. A comparação é ótima. Agora, a gente sabe que o papel da mulher mudou com relação às questões sexuais masculinas, né? Essa mudança da mulher, o homem enxergar, ver que a mulher não vai ficar tão assustada, né, assombrada com os problemas sexuais dele, fez com que ele pudesse conversar mais sobre o assunto e, consequentemente, ir para o consultório? Ah, sim. A mudança foi bem drástica nos últimos anos, a participação da mulher. A mulher é o termômetro da relação sexual. Se o homem se sente cada vez mais com dificuldades, a mulher é que consegue interpretar de uma forma um pouco mais objetiva, né? Muitas vezes no consultório a mulher consegue determinar com maior exatidão o problema. O homem, às vezes, ele divaga um pouco. A mulher não, ela é mais objetiva. Não, tá ruim mesmo. Olha, de 0 a 10 você dá quanto? O homem fala, olha, eu estou funcionando 8. Ela fala 5, 4. Ou seja, a mulher, ela tem essa capacidade, né, de poder ser mais aberta nesse sentido, né? O homem tem aquela dificuldade, às vezes, ele se sente que não está tão ruim, mas a mulher sente isso. Na cama, o homem costuma tapar o sol com a peneira, né? Porque a dificuldade é dele, mas quem está vendo a função do outro, é claro que é a mulher, gente, não tem jeito. E a gente aconselha a mulher, compareça junto ao consultório, vá junto ao consultório, ajude o seu parceiro, que a chance de recuperação é muito mais completa com a participação da esposa.
A gente quer ver todo mundo bem, né? E com uma noite bem, né, animada, com certeza o seu dia vai render muito mais. E a urologia está aí para isso, né? Para resolver os problemas, né? Com certeza, Cristina. Existe tratamento, não existe casos que a medicina não consegue dar uma solução, né? As pessoas não têm que se desanimar, existem casos mais complexos, mas tudo é questão de tempo, associar o tratamento adequado, fazer um bom diagnóstico que nós conseguimos chegar lá. Certo, obrigada. Este é o Dr. Márcio de Carvalho, nosso urologista convidado, para falar sobre esse assunto que incomoda e às vezes deixa as pessoas meio sem graça, né? Especialmente os homens. Obrigada, Dr. Márcio. E agora eu vou, aliás, falando em cama, né? Vamos falar de colchão, vamos falar de mais uma noite boa, uma noite bem dormida. Quero falar com você, Hélio, direto de Curitiba, aliás, direto da fábrica da Nippon Brasil. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Cristina. Boa tarde aos nossos amigos paranaenses, norte do Paraná, para todas essas cidades que assistem o programa da Cristina. Olha só, Nippon Brasil, aquele recado